Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de modelagem. Na nossa primeira aula, a gente vai aprender a base da saia. A gente começa geralmente com a base da saia porque ela é um pouco mais fácil de entender e de fazer. E aí, para a gente começar a introdução na modelagem, ela fica de fácil entendimento. Depois a gente passa para as blusas, mangas e calça e tudo mais. Bom, nessa aula a gente vai usar os seguintes materiais. Uma régua de 30 centímetros mesmo. Pode ser maior ou menor, não recomendo muito pequena, porque fica um pouco ruim de riscar, mas se for o que você tiver aí, não tem problema. Um esquadro, tá? Desses de kit escolar mesmo, pequeno, pode ser maior, não tem problema. Lápis comum, caneta, borracha, tesoura. Eu gosto de ter sempre uma fita métrica aqui perto, tá? Para fazer umas conferências. E para a aula, eu vou usar canetinha. Geralmente a gente não usa a canetinha na modelagem, tá? É só o lápis mesmo e a caneta para colocar as informações, mas para ficar melhor no vídeo, algumas linhas eu vou usar a canetinha. Bom, vamos lá. Deixa eu botar os materiais aqui do lado. A gente vai começar esquadrando a folha, tá? Que eu já adiantei um pouquinho, mas você vai botar o esquadro assim no canto e vai fazer duas retas do tamanho do seu esquadro. Depois você vai prolongar essas retas. Na hora de prolongar, não coloca na pontinha, não. Coloca mais ou menos na metade da linha que você já fez e prolonga até o final da folha. Tanto para o lado quanto para baixo, tá? Vou passar a canetinha aqui para ficar melhor para ver, tá? Pronto. Agora a gente vai marcar aqui o ponto A, tá? Esse primeiro ponto vai ser o ponto A. Lá a gente vai marcar a medida do quadril, tá? Na linha A. A gente usa a medida do quadril porque na nossa tabela ela é a circunferência mais larga do corpo. Se no seu caso, na modelagem que você for fazer, talvez a circunferência da cintura mesmo seja mais larga, você pode usar ela, tá? Você vai usar, no caso, a medida de circunferência mais larga do corpo em questão. No nosso caso, é o quadril. Meu quadril aqui, eu vou usar o PP 34. Ele tem 86 centímetros, dividido por 2 dá 43. Eu vou marcar aqui, como eu tenho a régua de 30 centímetros, eu vou marcar 30, depois eu vou marcar mais 13, tá? E aí eu vou fazer o ponto A do outro lado também, ó. Os dois lados vão ficar como ponto A. Feito isso, a gente vai dividir 43 por 2. No meu caso aqui, como eu estou usando a medida de 43, vai dar 21,5. Aí vai depender da medida do seu ponto A, tá? Divide essa medida por 2 e aí vai dar o meio, que vai ser o ponto A1. Então, só para a gente dar uma resumida. No ponto A, até o outro ponto A, a gente vai botar metade da medida do quadril. Feito isso, a gente vai botar depois a metade dessa medida, tá? Marcar o meio dessa medida. No meu caso, deu 43, do ponto A até o ponto A, metade de 43, 21,5. E a gente vai esquadrar esses dois pontos, tá? O outro ponto A, a gente vai esquadrar para baixo. E esse outro ponto aqui também. O ponto A1 a gente também vai esquadrar para baixo. E prolonga até o final da folha, tá? Lembrando de não colocar na ponta, colocar sempre com
mais ou menos no meio, uns 5 centímetros para dentro da linha, da reta que a gente fez, tá? Pode prolongar com folga, não precisa se preocupar com medida nesse momento. Pronto. Agora a gente vai marcar as alturas. De A até B é a altura do quadril e de A até C a altura da base. No meu caso, a altura do quadril tem 21 centímetros. Então você vai marcar 21 centímetros e vai colocar aqui do lado ponto B. Depois, a altura da base. A gente vai usar 50 centímetros nesse caso, tá? Aí, como a minha régua não tem 50 centímetros, eu marco 30 e depois eu marco 20, tá? E esse é o ponto C. Vou marcar por dentro mesmo. Ponto C. Vou botar uma outra cor aqui. Ó, ponto B. Ponto C. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aqui no caso, a gente está fazendo frente e costas junto, tá? Aqui é a altura do quadril, 21 centímetros. Depois, a altura da base, 50 centímetros. Esse aqui, a altura do quadril, a altura da base, ponto B e ponto C. Se você tiver uma régua grande, você liga um ponto, tá, ao outro. Caso você não tenha, igual a minha, você vai marcar na reta do ponto A1 as mesmas medidas, 21 centímetros e depois 50 centímetros. Do ponto A1 até o B1, que a gente pode chamar de B1, tá? 21 centímetros. Do ponto A1 até o ponto C1, 50 centímetros. Vou fazer aqui, para a gente poder ver melhor. C1, B1 e A1. Pronto, agora é só unir os pontos, tá? Pronto, está feito o nosso diagrama. Agora a gente vai começar a execução da frente. Na cintura, a gente vai marcar 1/4 da medida da nossa cintura. No meu caso aqui, a cintura do 34 tem 60 centímetros. Dividido por 4 dá 15 centímetros. E a gente vai marcar 1/4 da medida da cintura mais 2 centímetros para pence. Então, no meu caso, 60 dividido por 4, 15, mais 2 centímetros, 17. Marca nessa linha reta do ponto A, tá? 17 centímetros, do ponto A até o ponto A2. A gente vai chamar esse novo ponto de ponto A2, certo? Depois, a gente vai marcar aqui no ponto A para baixo o caimento da cintura. Na frente, a gente vai marcar 1 centímetro de caimento. 1 centímetro, ó, do ponto A até o ponto A3, que a gente vai chamar de ponto A3, 1 centímetro. Vendo aqui? Do A até o A3, 1 centímetro. Feito isso, a gente vai ligar um ponto ao outro em curva. Se você tiver essa régua aqui, que é a régua de curva, você simplesmente vai colocar aqui e vai unir em curva. Bem mais prático, né? Não sei se está dando para ver, tá vendo? Ó, em curva. Mas caso você não tenha essa régua, não tem problema. Você consegue fazer do mesmo jeito. Vou mostrar mais ou menos um jeito que é interessante para fazer. Você pode pegar e começar a marcar, como você desceu aqui 1 centímetro, começa marcando 1 centímetro, 1 centímetro, e vai diminuindo. 8, 7, meio, 4,
até chegar lá na ponta. Você fez pontilhados até chegar do ponto A3 até o A2. Feito isso, você vai e contorna com o lápis, seguindo o pontilhado, tá? Como é de lápis, caso você não tenha gostado da curva, apaga e vai fazendo de novo até você gostar da sua curva, tá? Não tem problema errar, você vai aperfeiçoando com o tempo. Vou passar aqui a canetinha para ficar melhor para a gente ver. Só tentar fazer uma curva harmoniosa, o mais harmoniosa possível, tá? Ó, aí ele fica assim. Bom, feito isso, a gente vai marcar a pence, tá? Bom, a gente vai marcar o eixo da pence. Usando a linha reta dentro daqueles 17 centímetros que a gente marcou de cintura, a gente vai marcar a metade dessa medida. Nesse caso, 17 dividido por 2, 8,5. Tá? Deixa eu fazer aqui de verde, não, de preto. Ó, marquei aqui o meio. Meio de 17 centímetros, metade, 8,5. Aí, nesse ponto, a gente vai esquadrar para dentro da peça, seguindo a parte reta da cintura, tá? Do ponto A até o ponto A2. Depois disso, a gente vai marcar a abertura da pence. Se ela tem 2 centímetros total, vai ficar 1 centímetro para cada lado. Então, nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto A4, vamos ver? A4, a gente vai marcar 1 centímetro para cada lado. Aqui e aqui. Deixa eu riscar aqui de canetinha para ficar melhor para ver. Ó, 1 centímetro para cada lado a partir do ponto A4, tá? E aí, a partir da parte curva da nossa nova linha, que está em vermelho, a gente vai marcar a altura da pence, que nesse caso vai ser de 8 centímetros. Feito isso, a gente vai ligar esse ponto aqui que a gente marcou de 8 centímetros até os dois pontos ali do A4, que seria a abertura da pence. Deixa eu fazer aqui de canetinha para ficar melhor para ver. Tá vendo? Agora se formou a nossa pence da frente. Feito isso, a nossa frente está quase pronta. O que falta agora? O desenho da lateral do quadril. Mais uma vez, se você tiver a régua, você vai posicionar a régua aqui e vai traçar a sua curva. Caso você não tenha, você pode tentar fazer no olho mesmo, não tem problema. Você pega e vai fazendo alguns risquinhos assim, fazendo uma leve curva até chegar no ponto A2. Você vai ligar o ponto B1 até o ponto A2, tá? Vai subindo aqui. Ó. Aí se você não gostou da curva, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo, até você gostar. Deixa eu fazer aqui. Tá vendo? Pronto, a nossa frente está pronta. Agora vamos fazer as costas. A execução das costas é basicamente a mesma coisa. A gente vai usar 1/4 da medida da cintura, tá? Mais 3 centímetros de pence. Nas costas a pence é um pouco mais aberta, tá? Então vamos lá. No meu caso, eu vou usar 60 centímetros de cintura, dividido por 4, dá 15, mais 3, 18. A partir do ponto A, chegar para cá, a partir do ponto A para dentro, a gente vai marcar essa medida que a gente conseguiu, dividindo a cintura por 4 e acrescentando 3 centímetros. No meu caso, 18. Tá? Esse vai ser o ponto A2 das costas. Depois, a gente vai marcar o caimento da cintura. A partir do ponto A para baixo, a gente vai marcar 1,5 para o caimento da cintura. E vamos chamar de ponto A3.
fazer o risquinho aqui pra gente ficar melhor, o ponto A2 e o ponto A3, tá? Bom, feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa, desenhar uma curva. Caso você tenha régua de curva, pode usar a régua de curva. Caso você não tenha, vem 1,5, 1,5, 1,3, 1, 8, 7, meio, 4, até chegar no A2. Feito isso, você vai e faz uma curva até chegar ao ponto, do ponto A3 até o A2, ou vice-versa, do ponto A2 ao ponto A3, não tem problema, tá? Deixa eu fazer aqui. Feito isso, a gente vai marcar entre o ponto A e o ponto A2 metade dessa medida. No meu caso aqui, era 18. Metade de 18, 9. Que vai ser o nosso ponto A4. Feito isso, a nossa pence ela tem abertura de 3 centímetros. Então, a gente vai marcar 1,5 para cada lado. Aqui e aqui. Vou marcar aqui de preto. Tá vendo? Ponto A4 seria a metade da nossa medida do ponto A até o ponto A2. E esses pontos em preto são a abertura da pence, tá? Feito isso, a gente vai esquadrar para baixo, a partir desse ponto A4 aqui do meio, tá? Não é desses dois de fora, esses dois de fora são a abertura da pence. A partir do ponto do meio, que é o ponto A4, a gente vai esquadrar para dentro da peça. Faz uma reta com uma medida boa. E aí depois, a partir da nova cintura, daquela cintura curva que a gente fez, né, a gente vai marcar a pence das costas. A pence das costas ela é um pouquinho maior, tá? Ela tem 14 centímetros. Então, a gente vai lá e marca 14 centímetros. Feito isso, a gente vai ligar esse ponto que a gente fez aqui do 14 centímetros até as aberturas da pence. Aqui em canetinha. Ficando assim a nossa pence das costas. Agora só falta a nossa lateral. Mesma coisa, se você tiver a régua curva, faça com a régua. Se você não tiver, tenta fazer no olho mesmo. Vai fazendo devagar, faz pontilhado. Pontilhado também é bem interessante para fazer curvas. Vai fazendo alguns riscos maiores, ó, deixa eu fazer aqui. Ó. Vai fazendo uns riscos maiores assim, ó. Vendo? Até aí você errou, ó. Ah, não gostei dessa parte aqui, vou fazer um pouquinho mais para dentro. Deixa eu fazer um pontilhado aqui maior, ó. Não faz canetinha, tá? Faz de lápis. Aí você achou que está harmonioso, você vai e passa o lápis unindo os riscos. Não gostou? Apaga, faz de novo, até você gostar da sua curva. Feito isso, está pronto a nossa base frente e costas. Agora a gente vai cortar, para a gente poder ver como é que fica. Na hora de cortar, a cintura você corta por último, tá? Não corta a cintura. Essa parte aqui você não corta, porque eu vou mostrar como é que a gente vai cortar. Ó, depois de cortado, elas vão ficar assim, tá? Não corta a cintura. Cortei só a lateral do quadril, o meio, a barra e a lateral aqui do centro frente e o centro costas igual, tá? Para cortar a cintura, a gente vai fazer o seguinte. Você tem que dobrar, vincar essa linha aqui da pence do quadril para dentro, tá? E vai deitar ela em cima da outra aqui. Fechando essa pence mesmo, como se fosse uma costura. Você vai segurar o papel assim, com ele dobrado, tá? Vai pegar a tesoura e vai cortar esse desenho da pence, da cintura, desculpa.
Por quê? Ele vai criar esse chanfrado. Tá vendo? Esse biquinho que tá aqui. Esse biquinho aqui, ó. Tá fazendo, tá vendo? Na hora de montar a peça, esse biquinho, que é chamado de chanfrado, é essencial. E você tem que fazer o furo aqui da pence. Algumas pessoas usam esse instrumento aqui. É um furador de papel. Se você não for usar com muita frequência para fazer os moldes, não recomendo comprar não. Porque ele só faz isso, tá? Mas caso você esteja querendo, né, aprimorar o seu material de modelagem, você pode comprar. Com ele é mais prático, você pega, fura o papel e pronto. Mas se você não estiver podendo comprar, não tem problema. Vou fazer aqui a mesma coisa nas costas, do quadril para dentro, vinca a linha. Algumas pessoas fazem isso na ponta de uma mesa. As pessoas pegam, vincam isso aqui, coloca isso aqui na beira da mesa e vira, tá? Para algumas pessoas fica mais fácil fazer isso, tá? Outra coisa, aqui, quando você faz essa... Deixa eu botar assim. Quando você faz isso aqui, dependendo do seu tamanho, ou dependendo das suas medidas, né? Até nos menores acontece, mas geralmente nos maiores acontecem mais. Você acaba desalinhando aqui um pouquinho. Você pode fazer um desenho, tá? Alinhando assim, tá? Não tem problema. E aí você vai lá, faz a mesma coisa. Corta. E aí você vai ter o seu chanfrado. Tá? Bom, feito isso, nosso molde está praticamente pronto. Agora a gente vai escrever nele. Geralmente a gente escreve de caneta, tá? Mas eu vou usar a canetinha para ficar melhor para a gente ver. Você vai escrever o modelo, base saia, o tamanho, nesse meu caso aqui, PP 34, e identificar o que ele é, se ele é frente ou costas. Nas costas é a mesma coisa. Base saia, tamanho, PP 34, costas. Você pode botar também referência, o que você quiser, tá? Feito isso, a gente tem a nossa base de saia, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o furinho aqui da pence. Você não precisa do furador, tá? Você pode usar o lápis, ó. Pega aqui. Faz com lápis, não tem problema. Bom, é isso a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário me dizendo, perguntando, e eu vou tentar responder. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E deixa o seu like se você gostou e se inscreve no canal, que a gente vai ter mais aulas dando continuidade às nossas bases de modelagem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.